um para o outro feito, aguardando apenas o momento do encontro. Rodrigo. A hora em que a celestial conspiração estará pronto. Já tá filmando já. Lado a lado, caminhamos, de realizarmos o que esteve sempre nos sonhos meus. Fica lá na frente. Para a glória de Deus. Você filma primeiro, depois tira foto, põe. Aqui, ó. Tá assim, ó, tá aberto. Você fala isso agora, não tá fazendo nada. Aí, ó. Filma, tira foto. Deixa eu tirar com esse aqui, Di. Deixa eu tirar com esse aqui, Di. Então você vai comer na frente. Essa casa ali, ó. Tá? Ah, essa casa ali, tá? Casa ali, ó. Passou pra cá. Eu nasci pra você. O seu amor me faz feliz. Me dá motivos pra viver. Somos feitos um pro outro. Somos um só coração. Meu sorriso, vejo em seu rosto. Eu e você somos uma perfeita união. O nosso amor, uma correnteza de união. E vários simples desafios. É extremamente importante continuar. O nosso amor é mais forte que a muralha vencedor da guerra. Respondeu a tempestade, não se desesperar. Sempre firme no Senhor. Assim é o nosso amor. Assim é o nosso amor. Fomos feitos um pro outro. Gostaria que a igreja se colocasse de pé todos. Nós vamos agora receber a entrada da noiva. Escrevi meus sonhos no papel, mostrei pro Criador. Deus, aqui eu sei, meus sonhos de amor. A verdade que eu sonhei pra mim, o abraço que eu preciso ter. E bastou te olhar pra nunca mais esquecer. Eu sou do meu amado, meu amado é meu. Eu sou do meu amado.
oceano não pode segurar. Foi Deus que fez assim. Boa noite a todos. A paz do Senhor. Amém? Bom, irmãos, hoje é uma noite especial, né? Para todos que estão aqui, principalmente do casal Rogério e Aline, né? Uma noite abençoada e eu creio que inesquecível para a vida dos dois. Amém? Bom, nós estamos reunidos hoje aqui para celebrarmos o casamento, né? A união deste homem e desta mulher diante de Deus, diante dos familiares e amigos que estão presentes, pastores que estão aqui. E para mim, em especial, é uma honra muito grande poder participar desse momento aqui também nessa noite. Amém? Eu sou o pastor Rony e é uma honra, né, para mim estar aqui, para convite dos irmãos, pastor Tião, a missionária Nelly e os demais que estão aqui. Para mim é um momento de também muita alegria, assim como para o casal, né, porque eu creio que também estou fazendo parte da história deles aqui nessa noite. Amém? Vamos orar por este casal abençoado, irmãos. Estenda as mãos para cá, vamos orar mais uma vez nesta noite. Amém? Senhor, no nome de Jesus, nós somos gratos por estarmos aqui na Tua presença, na Tua casa nesta noite. E nós queremos te agradecer por esse dia especial, Senhor. Um dia especial para a vida do Rogério, da Aline e para todos que estão aqui, familiares e amigos também nesta noite. Queremos pedir a Tua bênção, a Tua graça sobre este culto especial, sobre essa cerimônia. Que o Senhor esteja a nos abençoar, abençoe este casal, esta família, Senhor, que está iniciando aqui nesta noite de hoje. Nós te agradecemos por tudo e em nome de Jesus, nós só temos a te agradecer, em nome do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar, somente os noivos, né, podem ficar bem à vontade. Bom, irmãos, eles estão aqui hoje para buscar a bênção de Deus para a vida deles, para a família. Amém? Já casaram, né? No civil, no cartório. A Bíblia mesmo diz que nós, como homens, seres humanos, nós devemos cumprir, né, as leis do homem, né? E no casamento, é tão importante o casamento na igreja, no religioso, quanto também no civil, né? Diante dos homens, mas também diante do civil, né? Porque se você não for lá e casar no cartório e tudo, aí seu casamento às vezes não tem validade diante das autoridades. Mas eles fizeram isso aqui nesta noite e em meio, né, em um período da história da humanidade, da família, nós estamos vivendo um período em que a família ela tem sido bombardeada, né, pelo nosso adversário, pelo nosso inimigo. E a família ela é uma instituição de Deus. Deus instituiu a família. A família é tão importante para Deus que ela é comparada com a própria igreja, né? O casamento de um homem, de uma mulher, a união de um homem, de uma mulher é comparado, né, à própria união do nosso Deus, Senhor Jesus Cristo, com a sua igreja, né? A qual Ele virá buscar. E eu creio que não vai demorar muito, né, para que isso venha a acontecer. Então, baseado no que está acontecendo aqui nesta noite, gostaria de deixar mais uma vez para a meditação de todos, né, o texto que o pastor Tião já fez a leitura aqui no início, está em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, né, baseado, talvez alguém aí não saiba, mas a união de um homem, a união de mulher, a união conjugal, o casamento, ele foi instituído por Deus e está na palavra do Senhor. Aqui no capítulo 2, versículo 18, a palavra diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe ao homem para ver como esse lhes chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos e às aves do céu e a todos os animais selvagens. Cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, ele a trouxe, e disse o homem:
esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Amém, irmãos? Eu acredito que ninguém gostaria, né, de ficar só. Né? O solteirão, às vezes a solteirona, às vezes por um período ele aproveita a vida dele, a vida dela, mas chega um período que o ser humano ele sente falta de ter alguém do lado dele. Adão sentiu essa falta também. A Bíblia diz que Deus criou o primeiro homem, né? E este homem era Adão. Deus deu uma ordem para Adão, ou deu autonomia para que ele desse nome a todos os animais, né? Domésticos ou selvagens, plantas. E aqui diz que Adão, quando ele dava o nome para aqueles animais, ele sempre observava que tinha um macho e tinha uma fêmea. E aqui diz que ele se entristeceu porque não tinha ninguém que pudesse fazer companhia para ele. Não tinha ninguém que fosse até então igual a ele. E a Bíblia diz que o Senhor, olhando lá de cima dos céus, viu a necessidade de Adão, viu a necessidade do homem. E a palavra diz aqui que o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este veio adormecer. E quando ele adormeceu, a palavra diz aqui que o Senhor tirou uma das suas costelas, e daquela costela fez dela uma mulher, que lhe fosse idônea, quer dizer que lhe fosse à altura, quer dizer que pudesse acompanhar, quer dizer, trouxe para Adão uma pessoa que pudesse fazer companhia para ele, que fosse a sua auxiliadora. Deus trouxe para o homem uma esposa, e isso acontece até hoje, porque o ser humano, por mais que ele curta a sua vida, como eu disse, de solteiro, por mais que ele faça, né, as coisas que lhe agradam, chega um momento da vida do ser humano que ele vai sentir falta de alguém. Eu creio que isso aconteceu na vida desse casal abençoado, do Rogério, e também aconteceu na vida da Aline. Aconteceu na minha vida, né, há mais ou menos 22 anos atrás, né, olhando, né, eu casei muito novo ainda e não me arrependo. E nunca me arrependi em momento algum de ter me casado novo, né? Anteontem chegou o meu primeiro neto na minha casa. Os irmãos que conhecem a minha família aqui, a minha filha, ela casou nova, né? Teve o seu filho, o primeiro filho, e essa criança nasceu anteontem, sexta-feira, e chegou hoje em casa para alegrar a nossa família. Irmãos, eu não me entristeço por estar novo, né, pela idade que eu tenho, eu e a minha esposa, e ter um neto em casa. Isso aí é Deus dando o privilégio de conhecermos mais uma geração da nossa família. E eu acredito que isso também vai acontecer na vida desse casal, porque Deus, quando ele uniu Adão, irmãos, quando ele uniu com Eva, que foi a sua esposa, o Senhor também deu para eles uma autonomia, ou deu uma bênção para eles. Falou: olha, vocês terão filhos. Né? Tem pessoas que falam: não, Deus mandou povoar a terra, então vou ter muitos filhos. Né? No início Deus estava criando a humanidade, estava instituindo, né, uma grande família sobre a face da terra. Hoje em dia as famílias são planejadas, né? Alguns falam: não quero ter um filho, quero ter dois, quero ter 3 filhos. Mas uma coisa é certa: os filhos, eles são bênção de Deus para as nossas vidas. E o casal que aqui está hoje, né, na presença de Deus, na presença de pastores, né, não somente na minha presença, eles também terão, né, filhos. Deus vai abençoar, que terão netos, verão os netos, verão os bisnetos, né, e eu creio que isso aí vai ser uma honra muito grande para eles também, porque isso é Deus dando saúde, dando vida, né, fazendo com que a família cresça. Esse é o projeto de Deus para nós, irmãos. Né? Então, hoje aqui o que está acontecendo, Deus se alegra com isso aí. Nós estamos vivendo em um período da história da humanidade em que as pessoas estão achando que as coisas são muito comuns hoje em dia e se esquecem da vontade de Deus. E a bênção, ou o casamento, ela tem uma bênção especial da parte do Senhor. Né? Tem uma bênção especial quando você se casa na presença de Deus, quando você está indo diante, né, de um ministro, né, do Senhor. Quando você vai no cartório para casar ali,
judicialmente, você está adquirindo a bênção da parte de Deus para a sua vida, porque maldições estão sendo quebradas, a bênção de Deus está sendo liberada, né? E vocês vão ver que isso vai acontecer na vida de vocês daqui para frente, né? Você pode observar que quando às vezes você é solteiro, você não consegue adquirir muita coisa. A partir do momento que você casa, é aquele momento da preocupação, né? Eu vou casar, não vou conseguir adquirir mais nada. É aí que você se engana, é aí que a bênção de Deus vem para a sua vida, né? A bênção da prosperidade, né? Isso, irmãos, é abençoando o ser humano. Então, quando nós fazemos a vontade de Deus, você pode ter certeza, o Senhor vai te abençoar. E é com toda sorte de bênção, porque a Bíblia diz que o homem que teme a Deus, ele é abençoado pelo Senhor. E falando aqui, quando se fala de filhos, a Bíblia lá em Salmo 127, diz que os filhos, eles são herança do Senhor, né? Filhos são bênção de Deus para as nossas vidas. Na Bíblia nós conhecemos, vocês conhecem várias histórias, várias passagens de mulheres que não podiam ter filhos e se desesperavam e falavam: Deus, eu tenho que ter filho, né? Ana, ela não tinha filhos, e a Bíblia diz que ela começou a buscar de Deus, e a Bíblia diz que o Senhor abençoou a vida dela depois de muito tempo, né? Sara não podia ter filhos. A partir do momento que teve o chamado para ela, para o esposo Abraão, o Senhor falou: olha, eu vou dar filhos para vocês. E eles tiveram filhos, né, já com 90 anos de idade, né, uma mulher com 90 anos de idade, um homem com 100 anos de idade. Foi quando nasceu o primeiro filho deles, né? Nasceu Isaac. Então tem uma bênção, irmãos. Quando você faz a vontade de Deus, você pode ter certeza, você será abençoado por Deus. E essas bênçãos começam pelos filhos dentro de casa. Amém. Hoje em dia tem muitas pessoas que se casam, fazem até contrato para não ter filhos, né? Tem algumas religiões, né, que quando os membros que participam delas, eles têm que fazer um contrato de que não terão filhos, né? E se nós não tivermos filhos, se nós não tivermos crianças, nós não teremos futuro, né? As pessoas vão falecendo, talvez por idade avançada, né? Então não terão outros para substituir ou para dar continuidade na nossa família. Triste é a família quando ela não tem filhos, né? Mas eu creio que Deus tem essa bênção para vocês. E se Deus tem essa bênção para vocês, vocês devem receber ela de braços abertos. Então Deus trouxe a mulher para o homem. E a Bíblia diz que o homem, irmãos, o esposo, ele tem que cuidar bem da sua esposa, né? Hoje em dia tem muitas pessoas que se casam e às vezes o casamento não prolongam. Às vezes se desquitam, divorciam com pouco tempo de casados, porque às vezes o homem, né, se torna violento para com a mulher, ou às vezes a mulher também, ela não respeita o homem como a Bíblia diz que deveria ser feito. Na palavra do Senhor em Efésios, no capítulo 22, versículo 22 e 23, no capítulo 5, né, primeiramente falar aqui, depois voltamos para o versículo 22 e 23, no capítulo 5 e 25 diz assim: maridos, amai a vossa mulher como Cristo também amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Amém? Essa é uma responsabilidade para os homens, né, esposos, para o Rogério, né? A Bíblia diz que nós devemos zelar pelas nossas esposas. O Rogério também deve zelar pela sua esposa, pela Aline. A Bíblia diz aqui que da mesma forma que Cristo se entregou pela igreja, quer dizer, Cristo, ele deu a sua vida pela sua igreja, pela sua noiva. O Rogério também, ele tem que fazer o mesmo pela sua esposa que está aqui, que é a Aline. Você que está sentado, você tem que fazer pela sua esposa também, né, irmãos? Então, eu creio que todo marido, toda esposa, ele sente. Se alguém humilhar o seu esposo, eu creio que você vai sentir como se estivesse tocando em você. Se tocar na sua esposa, você também vai sentir como se estivesse tocando em você próprio. Então deve ser assim mesmo, irmãos. Nós devemos proteger o homem. Ele deve proteger a sua esposa. Ele deve cuidar da sua esposa, zelar pela sua esposa. Quando a Bíblia diz aqui, olha, deixe o homem, né? Ou deixe o seu pai, sua mãe iniciar a sua esposa, justamente por isso. Quer dizer, o homem, ele tem que trabalhar, ele tem que manter a sua casa, ele tem que assumir as responsabilidades de marido. Isso aí é para todos, né? Se, né, não quiser levar essa vida, melhor que não se... Essa esposa, Efésios 22, capítulo 5, 22 e 23 diz:
Mulheres, sejam submissas ao seu marido, como também ao Senhor. Seja submissa ao seu marido, como também ao Senhor. Submissa quer dizer obediente, né? Não é porque tem muita gente que antigamente, né? O homem ele achava, não, eu sou o homem da casa, mas ele é obrigado a fazer o que eu mandar ela fazer, né? E no casamento, numa relação, né, conjugal, marido e mulher, irmãos, tem que ter, né, concordância, né? Não é obrigação, quer dizer, o homem ele não tem que obrigar a mulher a fazer nada, a mulher da mesma forma não tem que obrigar o marido a fazer nada, mas tem que ter concordância, né? E quando aqui fala de submissão, a mulher tem que ser submissa ao seu marido, porque hoje em dia também, né, a evolução, né, com o passar dos tempos, a família se modificando, né, as leis dos direitos iguais, né, muitas vezes a mulher, se ela arrumar um emprego e ela ganhar mais do que o marido, ela inverte o papel, ela acha que a mulher é que é o homem da casa e que o homem tem que se submeter a ela, mas não é. Independente de qualquer coisa, o marido ele é sempre o cabeça da família. A mulher, ela deve ser submissa, respeitar o seu esposo, o esposo também respeitar a sua esposa. Tem que ter acordo, irmãos. Casamento, né, a gente tem que saber levar, quer dizer, quer viver junto. Eu sempre digo na igreja, digo para as pessoas que eu conheço, você vai conviver com uma outra pessoa, né, o casamento, a Bíblia fala, olha, até que a morte se separe, quer dizer, casamento quando Deus instituiu, não é para que um casal separasse, não, é para que continuasse vivendo. E se nós vamos viver com alguém, eu digo sempre isso na igreja para as pessoas que eu conheço, você tem que procurar ser agradável o máximo possível, para que a pessoa que convive com você se sinta bem também dentro da casa onde vocês convivem. Isso aí é para todos, irmãos. A casa, ou lar, né? Casa tem muitas por aí. Agora o lar, onde você mora, onde você convive com a sua esposa, com seus filhos, onde vocês vão conviver com sua família, vocês dois com a família de vocês, deve ser o melhor lugar da face da terra, né? Tem que ser melhor do que o local de trabalho, tem que ser melhor do que a casa da mãe, do pai, tem que ser melhor do que até mesmo que a igreja. Quer dizer, você vai para todos esses lugares, mas no final do dia você sempre volta para dentro da sua casa. E se você voltar para a sua casa, se você não tiver paz dentro da sua casa, você vai querer voltar para a rua, voltar para outros lugares, você vai querer voltar para a vida de solteiro novamente. Então nós devemos fazer o possível para vivermos bem. O Rogério tem que fazer o possível para que a sua esposa, né, ela se sinta bem do seu lado. Da mesma forma, Aline, você tem que fazer o possível para que o Rogério, seu esposo, ele se sinta bem do seu lado, tá bom? Você pode passar dificuldades em qualquer lugar, você pode até passar problemas no seu trabalho, você pode passar problemas, dificuldades na igreja, você pode ter problemas na casa do seu pai, da sua mãe, mas dentro da sua casa você tem que estar bem, tá bom? Vocês têm que estar bem, quer dizer, eu tenho que fazer o possível. Muitas vezes, numa relação conjugal, nós devemos... no casamento, irmãos, tem que ter humildade. Humildade por quê? Porque nós erramos, né? O homem erra, a mulher também erra, e muitas vezes nós temos que admitir que nós erramos. Nós temos que nos humilhar, quer dizer, eu tenho que às vezes me rebaixar um pouquinho, eu posso às vezes até estar certo, quer dizer, Rogério às vezes pode estar certo e ela pode estar errada, ou vice-versa. Mas para que tudo vá bem, às vezes você tem que, às vezes, fazer de conta que você que é o errado, ela é certa, e vice-versa da mesma forma. Quer dizer, às vezes a gente pensa que está perdendo por um lado, mas a gente está ganhando por outro. Então o casamento é esse, pessoal aqui, eles que estão casando hoje, você que vai casar, você que já é casado, né, talvez há muito tempo. Então, viva bem, conviva bem, tá bom? Dê prazer para a pessoa que está do seu lado. E vocês vão viver juntos até que Jesus volte para buscar a igreja. Amém? Eu creio que essa bênção o Senhor vai liberar sobre vocês também. Está liberando hoje sobre vocês. E vocês vão viver muitos e muitos anos juntos na presença de Deus até que Jesus volte ou até que a morte os separe. Amém? Então essa bênção aí, irmãos, ela é liberada para todo aquele que teme a Deus. A palavra do Senhor diz que em Mateus, no capítulo 7, versículo 24, fala sobre duas casas, né? A casa firmada na rocha e a casa firmada na areia. A casa firmada na rocha é a casa onde tem Cristo, né, habitando dentro dela. Tá bom? Se vocês estão hoje aqui diante
não apenas de um pastor, mas diante de Deus. Vocês vieram aqui para buscar a bênção de Deus para a casa de vocês, para a vida de vocês. Tá bom? Então continue fazendo isso. A palavra do Senhor diz aqui das duas casas, quer dizer, a casa edificada na rocha e a casa edificada na areia. A casa edificada na rocha é a casa que tem Cristo. Quer dizer, vocês estão aqui hoje diante de Deus primeiramente, buscando a bênção de Deus para vocês, que isso continue. Porque a casa, quando ela é edificada na rocha, né, pode vir os ventos, as tempestades, né, quer dizer, pode vir as dificuldades, né, os problemas, porque isso vocês também vão encontrar na vida de vocês, na caminhada de vocês. Mas isso não pode abalar a união de vocês, não pode abalar essa vida que vocês estarão levando daqui para frente na presença do Senhor. Tá bom? A casa edificada na areia é aquela casa onde a pessoa ou a família não busca a bênção de Deus para eles. E aí vem os ventos, vem as tempestades, e às vezes o primeiro vento que vem, a casa ela é derrubada, ela cai por terra, ela é destruída. A casa é a família. Na presença de Deus, irmãos, quando nós buscamos a bênção do Senhor, o vento ele pode assoprar, o inimigo ele pode se levantar, os problemas podem até mesmo surgir. Mas uma coisa vocês podem ter certeza, Jesus vai estar lá para abençoar a vida de vocês. Tá bom? O primeiro milagre, né, que Jesus fez foi numa festa de casamento. Capítulo 2 de João fala, o primeiro milagre de Jesus foi nas bodas de Caná da Galileia. Quando ele fala que durante a festa do casamento, de repente a bebida, né, o vinho que era utilizado na época, ele veio a acabar. E quando acabou o vinho ele representa, ele simboliza a alegria. A alegria da festa de casamento, a alegria do casamento tinha acabado. Os noivos se entristeceram. Mas uma coisa importante aconteceu, é que Jesus estava na festa também. Ele foi convidado para estar na casa dos noivos. Ele foi convidado para estar presente naquele dia. E Jesus, ele milagrosamente acaba transformando água em vinho, trazendo alegria novamente para aquela festa, trazendo alegria para os noivos, trazendo alegria para aquela família. Se Jesus está na família, se Jesus está na festa, se Jesus está aqui hoje presente, vocês podem ter certeza, tá bom? Dificuldades virão, momentos tristes virão, mas quando vocês clamarem a Deus, vocês podem ter certeza. Ele vai fazer um milagre acontecer na família de vocês também. Amém? Então que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? O casamento de vocês está começando hoje aqui na presença de Deus, diante, né, de um pastor, de pastores, diante de familiares, amigos, e eu creio que vai durar por muitos anos até que Jesus volte, tá bom? E que vocês façam o possível para que isso venha a dar certo na vida de vocês, tá bom? A bênção de Deus foi liberada sobre a vida de vocês. Amém? 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 Teremos a entrada das alianças. Amém? Oh, glória a Jesus. Eu quero ter um mesmo. Não, faça favor. Aqui não é brincadeira. Se você não quiser, você pode fazer, viu? Não, eu faço favor. Não é brincadeira. O amor tudo sofre, tudo crê, o amor tudo espera e tudo suporta. Todos os motivos para comemorar, todas as flores que fecham estão se abrindo.
Estar sempre ao seu lado é tudo pra mim. Hoje eu tenho Eu quero convidar a todos a se colocarem de pé. seu presente de Deus. Vamos orar consagrando a aliança do casamento, amém? Irmãos, a aliança é um símbolo, né? Seu amor. Material é ouro, né? O ouro não se desgasta com o tempo, né? Pode passar anos. O ouro ele continua o mesmo, a aliança continua a mesma. O casamento também tem que ser da mesma forma, ele não pode se desgastar. É uma aliança, né? Um cerco que não tem começo nem fim, não dá para entender, não dá para encontrar aqui onde ela começou ou aonde ela terminou. Ela foi fabricada. Hoje eles estão se casando, está começando. Mas que esse casamento não tenha fim enquanto eles estiverem aqui na terra. Tá bom? Então a aliança simboliza isso aí. Enquanto os noivos usavam na mão direita, né? Representando que tinha um compromisso. Mas a partir de hoje, casados, ela passa, né, da mão direita para a mão esquerda. Dizendo que eles estão dando continuidade no compromisso deles. E que está levando mais a sério daqui para frente. Amém? Do lado esquerdo também é o lado do coração, né, irmãos? O casamento tem que ter amor, primeiramente. Se não tiver amor, não prevalece. Amém? Vamos orar, vou só ungir. De uma forma especial, o meu desejo está sempre ao seu lado e o meu sonho Estenda as mãos para cá. hoje vai realizar. Senhor, nós queremos apresentar ao Senhor as alianças deste casamento aqui nesta noite. Alianças que representam o compromisso deste homem, o Rogério, com essa mulher, a Aline. Meu Deus, que elas sejam consagradas ao Senhor neste momento, abençoadas pelo Senhor. Ó Deus, que o casamento deles seja abençoado também pelo Senhor hoje aqui. Meu Deus, em nome de Jesus, é uma nova família que está sendo formada na presença do Senhor aqui neste lugar, nesta noite. Que o Senhor esteja abençoando, meu Deus. E assim como essa aliança, ó Deus, ela não tem fim, Senhor. Que assim seja também o relacionamento deles. Assim como o material é ouro, ó Deus, que não se desgasta com o tempo. Que o casamento, o relacionamento deles também não venha se desgastar com o tempo. Mas que o Senhor esteja abençoando. Pois nós consagramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Continue de pé. O amor tudo sofre, tudo crê. O amor tudo espera, tudo suporta. Tira foto. Liga pra mim na semana. Tira bastante foto. Tenho todos os motivos pra comemorar. As fotos de Paulo não sabe eu não, né? Fazer o voto. Flores que vejo Casados. Ao Rogério. Você promete diante de Deus, das testemunhas que estão presentes, seus amigos, familiares, receberem a Aline como sua esposa. Promete amá-la, respeitá-la, mesmo na saúde, né? Na doença, na riqueza, na pobreza. Você promete honrá-la, protegê-la, assim como o Senhor ordena na sua palavra. Sim. Aline, da mesma forma, você promete receber diante de Deus as testemunhas aqui ao Rogério como seu esposo, promete respeitá-lo como seu esposo, honrar
O Rogério promete ficar do lado dele sempre, mesmo na saúde, na pobreza, na riqueza, ou na pobreza, na saúde, ou na doença. Amém. Deus declara o marido do mundo. Amém? Amém? Vamos fazer mais uma oração por eles, estamos finalizando. E aqui diante de Deus, irmãos, a palavra de Deus ela foi cumprida aqui nesta noite, tá bom? Na vida do casal, dos familiares, dos amigos, né? Vocês que conhecem o Rogério, a Aline, né? Estão de parabéns pelo que eles fizeram aqui. E que abra portas também para outras pessoas a partir desse dia de hoje. Amém. Pode se ajoelhar. Estenda as mãos para cá, irmãos. Os pastores. Vamos orar por eles. Senhor, nós mais uma vez queremos apresentar ao Senhor a vida deste casal que está hoje aqui, ó Deus. Se uniram hoje aqui em matrimônio diante da sua presença, diante das testemunhas, dos parentes e amigos. Eu quero pedir ao Senhor a tua bênção sobre a vida deles nesse dia de hoje. Abençoe esse casal, essa família. Ó Deus, em nome de Jesus, dê a eles muita paz, muita saúde, muita alegria, prosperidade. Ó Deus, que eles sejam abençoados por todos os lugares por onde eles passarem, pois estão hoje aqui diante da sua presença. Ó Deus, buscando a bênção do Senhor para a casa, para a vida, para a família deles. E nós nos abençoamos diante da igreja. Ó Deus, que eles sejam bênçãos um para o outro. Ó Deus, em nome de Jesus, que todas as promessas do Senhor, ó Deus, sejam cumpridas na vida deste casal. Nós abençoamos a vida do Rogério, a vida da Aline, abençoamos a família deles aqui nesta noite. E declaramos, Senhor, eles casados diante da presença do Senhor. Nós te agradecemos por tudo e os consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém? Dê um louvor de palmas ao Senhor. Eles estarão assinando aí a ata de casamento. Termo de casamento no religioso com efeito civil. No dia 8 do mês de junho, às 20 horas, na cidade de Montes Claros, Minas Gerais, no templo da Igreja Pentecostal Vivendo para Cristo, nessa cidade, perante o pastor Roné Ricardo dos Santos, após o casamento civil no dia de hoje, e o religioso estarão vivendo conforme a lei de Deus. Receberam-se em matrimônios nubentes Rogério Carlos da Silva e Aline Carvalho dos Santos. Para constar, foi lavrado a presente termo e registrado no livro próprio e servirá de prova para o registro de casamento no regime civil, que vai ser assinado agora pelo celebrante, pelo noivo, pela noiva e pelas testemunhas. Essa era a minha vontade. Imaginava-me ao seu lado, feliz, realizado, um completo com a mais linda e maravilhosa mulher.
nos aproxima, quando gira de mundos tão distantes e diferentes, nos atrai, cria um clima, faz nascer dentro deles uma única emoção que mexe com os corações e as mentes. Assim somos eu e vocês. O Pai do Céu permitiu que eu a visse e jamais desistisse de tê-la para sempre. Tive a certeza de que era você. Era você que eu esperava. Tantos anos aguardando a minha bênção chegar. Muitas lágrimas, orações e clamores diante do altar. Finalmente, eu conhecia o meu amor. Olhava como se já a conhecesse de longos anos. Quantos sonhos, quantos planos. Queria tanto te falar o que eu sentia. Abrir meu coração e revelar toda a interna euforia. Contigo. Segurei quanto pude. Procurei disfarçar e esconder. Senti medo de você não me corresponder, de amar e não ser amado, e a sofrer ser condenado. Foi quando fechava os meus olhos me esquivando e vi você me olhando. O tempo parece que parou, o universo criado para nós se revelou. Estendi minha mão e a você eu toquei. Sua pele na minha pele, sua mão na minha mão. Jamais esquecerei essa sensação. Houve um encaixe perfeito, um para o outro feito, aguardando apenas o momento do encontro, a hora em que a celestial conspiração declarasse pronto. Chegou o tempo certo, de mais perto, lado a lado caminharmos, de realizarmos o que esteve sempre nos sonhos meus, vivermos um para o outro. Glória a Deus, né, irmãos? Foi o grande amor de Deus, a doce graça, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre vós. O em paz, que Deus abençoe a cada irmão, a cada visitante, pastores nessa noite, em nome de Jesus. Os irmãos quiserem cumprimentar os noivos, amém, estejam à vontade. Deixa eu tirar aí, cara. Deixa eu tirar aí. Depois você envia pra mim. Você como você enviar depois? Tem. Vamos dar aqui, parar ele aqui, você envia. Mas salvou mesmo? Tá até agora, viu? Tá até agora aqui. Antigamente, quando eu não saio, fazia ficar vermelho. O pai que mexeu nesse daqui, eu falei, tá filmando, tá filmando. Seu pai sabe, então sabe. Você tá filmando, tá rodando aqui, Tá filmando, ele tá rodando. tá rodando. É que eu achava que ficava vermelho antes. Mas deixa eu. Tira onde você querer, que eu tô bom. Tá bom, tá né? Do Senhor, amém? Todos os membros da igreja, amanhã.